seus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. Não, 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 não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Muito bom dia, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Com alegria nós começamos o Conta Comigo, já praticamente celebrando os dias mais especiais do ano para os católicos. A Semana Santa do Senhor Jesus Cristo, que já está às vésperas aí da sua Páscoa, de celebrarmos o motivo da nossa fé. O apóstolo Paulo vai dizer, se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Por isso que esses dias são tão especiais. Recordam que nós somos discípulos e adoradores de um Deus vitorioso e vencedor, que derrama sobre a nossa vida a cada manhã, a cada dia, a força da sua vitória. A ressurreição do Senhor é importante, por quê? Porque é isso que justifica a nossa presença aqui hoje. Quase 2000 anos depois desse evento histórico, a sua força e a sua graça são experimentadas na minha e na sua vida, quando a cada manhã nós nos levantamos. Apesar das lutas, apesar dos pesares, apesar das guerras, de todos os lados nós somos atacados, mas nunca derrotados. De todos os lados somos afligidos, mas nunca sucumbimos. E por isso, esses dias são tão especiais. A vitória de Cristo, ganhada, comprada na cruz e no sepulcro vazio, se torna presente na minha e na sua vida pela força do Espírito Santo. Por isso, que a paz de Deus esteja com você em mais essa madrugada, em mais essa manhã que se inicia, esse tempo tão bonito, tão especial, finzinho de Quaresma, já pertinho da Páscoa, estamos aqui para rezar juntos em mais uma madrugada de luz e de graça no programa Conta Comigo, na Rede Vida, o canal da família. Quero rezar com você e por você. Por isso, mande para mim as suas intenções, os pedidos que você tem a colocar diante de Deus nestes dias particulares de mais oração e de mais conexão com Deus. Quais são os seus pedidos? Entre em contato conosco no WhatsApp DDD 11 91301 1967, no 0800 545 5900 ou ainda no nosso site juntos.redevida.com.br. E nada melhor do que experimentar o poder da força e da vitória de Jesus do que sendo obedientes à sua palavra. Quando nós lemos a palavra cheios do Espírito Santo, cada vírgula, cada linha, cada letra que está colocada na palavra de Deus traz esse poder do Senhor para nós. Quando você ouve a palavra de Deus com fé, é a voz de Jesus que pelo poder do Espírito Santo entra na sua vida, entra na sua história. Então eu convido você nessa madrugada a colocar-se de verdade na presença do Senhor e a abrir o coração, abrir a cabeça, para que juntos nós possamos deixar o Senhor falar na sua palavra que nos ilumina, nos conduz e nos liberta. Pegue a Bíblia, a liturgia diária, o materialzinho aí de anotação e vamos juntos ouvir a palavra do Senhor nessa madrugada que está começando. Venha comigo. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando contei os meus sonhos para alguém. Nós continuamos a leitura do Evangelho segundo São João, hoje capítulo 10, versículos de 31 a 42. O evangelista João que nos é presenteado para a leitura, especialmente destes dias mais importantes do ano. Um processo cada vez mais exigente, cada vez mais cheio de complicações entre Jesus e os fariseus. E nós sabemos onde é que isso vai dar. Na condenação de Jesus à morte por blasfêmia. Porque sendo ele um homem, segundo o pensamento dos judeus, se faz Deus e se faz filho de Deus. Ouçamos. De novo os judeus apanharam pedras para apedrejá-lo. Jesus, porém, lhes disse: Eu vos mostrei muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos apedrejar-te por uma boa obra, mas por causa da blasfêmia, pois tu, sendo apenas homem, te fazes Deus. Jesus respondeu:
Acaso não está escrito na vossa lei, eu disse e vós sois deuses? Se a Escritura, que não pode ser anulada, chama deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, por que então acusais de blasfêmia aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque eu disse, eu sou filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não creiais em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Mais uma vez, procuravam prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Jesus se retirou de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João esteve anteriormente batizando, e lá permaneceu. Muitos foram até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele falou a respeito deste homem era verdade. E muitos ali passaram a crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Pois bem, como o padre disse antes de começarmos a leitura e a meditação do Santo Evangelho, hoje é explicitado o motivo real da condenação do Senhor Jesus à morte na Sexta-feira Santa. Os judeus condenam Jesus à morte por blasfêmia, porque ele diz ser Deus e ser filho de Deus. Essa razão ficou explicitada quando eles gritam, logo no começo. Nós não queremos te apedrejar por causa das coisas boas que você fez, mas por causa da blasfêmia. Porque você, sendo apenas um homem, você se faz Deus. E aí vai Jesus dizer e responder para cada um deles. Se a Escritura, que não pode ser anulada, chama deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, por que então acusais de blasfêmia aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, só porque disse, eu sou filho de Deus? Se eu não faço as obras do meu Pai, não creiais em mim, mas se eu as faço, mesmo que não queirais crer em mim, credes nas minhas obras. Quais são as obras de Jesus? As próprias obras do Senhor Jesus já mostram quem Ele é. Ele perdoa pecados, Ele ressuscita mortos, Ele cura a visão a cegos, Ele levanta paralíticos, Ele expulsa demônios daqueles que estavam há anos se sacudindo debaixo do poder das trevas e do poder do inimigo. Todas as obras feitas por Jesus demonstram quem Ele é. E Ele criou um discipulado, criou 12 homens que vão prolongar no tempo e na história a sua presença salvadora. Os fariseus, os judeus, os sumos sacerdotes e os doutores da lei tramam um processo para condenar Jesus por blasfêmia. Nós vamos ver no que isso vai dar. Caifás vai dizer, reunido diante do Sinédrio, vocês não entenderam ainda a Escritura que fala que é melhor que um só morra pelo povo? Eles acusam Jesus de blasfêmia, mas quando chegam na Gábata de Pôncio Pilatos, na Sexta-feira Santa de manhã, vão querer que os romanos o condenem à morte por um motivo político, alegando que Jesus quer se fazer rei de Israel, e todo aquele que quer se fazer rei não era amigo de César. A inveja faz com que o processo seja manipulado e, por inveja, entregam Jesus aos romanos. Se eles chegassem nos romanos só dizendo que Jesus estava cometendo blasfêmia, isso não teria dado em nada. A questão é que eles chegam até os romanos alegando que Jesus, muito mais do que ser um blasfemo, era também, além disso, um agitador do povo. Ele era da Galileia, ele era de Nazaré, e toda a grande rebeldia contra o Império Romano sempre veio da região da Galileia. Logo, quando Jesus entra em Jerusalém no domingo de Ramos, aclamado como um galileu que vinha fazendo milagres e que havia se proclamado rei, todo o povo de Israel automaticamente já pensou que ele seria um Messias que viria para derrubar os romanos na força da espada, na força da guerra, na força da luta. Mas o Filho de Deus, para poder reinar no coração do ser humano, ele não derruba ninguém com a espada. Para expulsar Satanás que se sentou no coração do ser humano lá no paraíso, o Filho de Deus tem que se sentar no trono humilde da cruz. E ele não entra em Jerusalém com as glórias de um rei. Ele entra manso, como vai dizer a profecia de Zacarias. Alegra-te, Jerusalém, o teu rei vem a ti. Ele vem manso, sentado num potro, num jumentinho, num filho de jumenta. Jesus vem, de certa forma, para frustrar
às concepções daquelas pessoas. E é que eu quero que você entenda, para a gente poder começar a Semana Santa, não é possível começar a Semana Santa sem entender essa dicotomia que existe. No domingo de Ramos você tem uma multidão que está com os ramos nas mãos, gritando a Jesus, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Rei de Israel, Hosana nas alturas. Dias depois, esses ramos se secam, e as mesmas vozes que gritavam, bem-vindo, Hosana, são as vozes que, na Sexta-feira Santa de manhã, vão gritar pedindo a crucificação do Senhor. O que causa essa mudança? O que causa essa dicotomia? O que causa essa confusão? Por que uma hora aclamam a Jesus, depois vão querer matá-lo? Por que uma hora reconhecem em Jesus o Messias e depois vão querer matá-lo? Vejam, porque Jesus frustra. Papa Francisco dizia, nosso Deus é um Deus que reina servindo. O nosso Deus é um Deus que reina e que ganha perdendo aos olhos do mundo. Jesus fez tantas obras boas e, na verdade, o que disseram dele? Que ele era um blasfemo. Em outra passagem do Evangelho, diziam até que é por causa de Satanás, o príncipe dos demônios, que ele conseguia expulsar os demônios. Muitas vezes, nós também temos a tendência de expulsar Deus da nossa vida, especialmente quando Ele nos frustra, quando o Senhor não corresponde às nossas expectativas. Olhemos hoje para esse Evangelho e perguntemos no finzinho dessa Quaresma e nessa Semana Santa que se inicia. Diante da presença de Cristo na nossa vida, nós também temos tido o coração duro, o coração gelado, o coração frio e egoísta para não reconhecer as suas boas obras? Diante da presença de Jesus, nós também temos tido o coração gelado como o coração dos fariseus, sem deixar que as suas boas obras convençam-nos do quanto Ele nos ama. Tem muitos cristãos que vivem como se não fossem. Tem muitos cristãos que vivem na maneira do IBGE. Inclusive, essa época do ano é a época que as igrejas mais enchem, né? Por que a igreja enche tanto no domingo de Ramos e na Sexta-feira Santa? Porque a pessoa, o católico de IBGE, ele vai até a missa para ter a certeza de que Jesus está morto e muito bem enterrado. Porque a partir do momento em que Jesus é Deus, a partir do momento em que eu tenho que confessar que Ele é o meu Deus, a minha vida tem que mudar. Por isso que é mais fácil para mim celebrar um Deus que é morto e que eu enterrei Ele na Sexta-feira Santa, do que celebrar um Jesus ressuscitado que, sendo vivo, vitorioso e vencedor, muda a minha vida. Porque Ele está vivo, eu mudo a minha maneira de pensar, de ser, de julgar, de tratar os outros. Eu falava no começo do programa que se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. A partir do momento em que eu confesso Cristo ressuscitado e sei que Ele está vivo, aquilo que Ele pregou e o poder dEle chegam à vida daqueles que se abrem a Ele. As igrejas enchem na Sexta-feira Santa porque é muito fácil você celebrar um Deus que está morto. E se Ele está morto, a maneira medíocre e hipócrita como eu vivo, como você vive, né? Não precisa mudar, de jeito nenhum. Diante de Cristo que vem, eu estou querendo celebrar na minha vida um Cristo morto ou um Cristo ressuscitado? Eu celebro a paixão de Cristo sabendo que ela é caminho para a vitória, ou eu também quero condenar Jesus, porque se eu calo Jesus, eu não preciso mudar em absolutamente nada? O povo que grita Hosana e depois vai gritar crucifica-o, é a imagem do católico do IBGE. Uma hora está na igreja, mas depois enterra Jesus da maneira mais fria possível, que é justamente para não ter que mudar em absolutamente nada. Cuidado. Semana Santa entrando, nós somos colocados a bater de frente com essa palavra e perguntar aqui, quem eu tenho sido? Eu tenho sido alguém que acolhe Jesus? Ou eu tenho sido alguém que quer matar Jesus e celebrar um Deus morto, justamente para que eu não tenha que mudar em absolutamente nada? O Evangelho termina dizendo que ninguém conseguiu colocar as mãos em Jesus, que Ele se retirou e que Ele voltou para o outro lado do Rio Jordão, onde Ele começou a sua missão. E ali, de certa forma, Jesus volta ao seu primeiro amor, volta ao começo de tudo, para que diante daquelas provações, diante daquela perseguição, Ele se lembrasse do início do seu ministério e passou certamente um filme na cabeça do Senhor. Às vésperas da sua morte, Jesus vai para aquele lugar onde Ele gritou pela primeira vez, convertei-vos e crede no Evangelho. O lugar onde a voz do Pai testemunhou que Ele era o seu Filho amado, que deveria ser escutado, que nele havia posto todo o seu bem-querer, o seu agrado. Foi ali que a voz de Cristo começou a ressoar e tantas vidas mudaram. Hoje, com Jesus, às vésperas da sua paixão, você e eu também somos chamados a voltar com Cristo para o nosso Rio Jordão.
Onde é que a vida de Cristo entrou na nossa vida? Onde é que o Espírito de Cristo pairou sobre nós a primeira vez? Foi no nosso batismo. Antes de sofrer a sua paixão, morte e ressurreição, Jesus volta para lembrar do começo de tudo. Eu convido você nas vésperas dessa Semana Santa a voltar também ao começo de tudo na sua vida, ao começo da sua fé. Volte espiritualmente comigo nessa madrugada. Diga ao Espírito Santo: Senhor, eu quero voltar agora para as águas do meu batismo. Eu volto ao lugar onde tudo começou na minha vida. Eu volto ao lugar onde a sua obra começou a agir na minha vida e na minha história. E eu quero mais uma vez me lavar, Senhor, no meu batismo. Se pelos meus pecados, se pelas minhas falhas, se pelos meus erros, eu acabei negando o Senhor. Se pelos meus erros, Senhor, eu acabei vivendo de maneira pagã. Se pelos meus erros eu esqueci da minha religião, esqueci do Evangelho, esqueci do poder da oração. Se eu virei as costas para o Senhor e passei a viver uma fé um tanto fria, protocolar. Se eu passei, Senhor, a buscar a Tua igreja só para um 7º dia, para o Natal. Se eu passei a fazer da minha fé um evento social, nessa madrugada de Semana Santa, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Eu quero voltar ao meu batismo. Como o Senhor, antes da Tua morte, voltou ao Rio Jordão e ali certamente o Senhor olhou para tudo aquilo que havia acontecido em 3 anos. Tantas vidas libertas, eu também. Eu volto com o Senhor ao meu Rio Jordão, ao meu batismo, para que, cheio da força do Teu Espírito Santo, eu possa me abrir de novo aquilo que o Senhor quer de mim. Diante de Jesus, não sejamos como os judeus que recusaram e quiseram matá-lo. Diante de Jesus, sejamos como todas as pessoas que ao longo dos 3 anos do seu ministério aceitaram-no e mudaram de vida. Boa Semana Santa para você. Volte ao seu batismo hoje e renove a sua fé. Assim seja. E relembrar como o Senhor me resgatou. Os meus dias não são mais os mesmos, me perdi de ti. Vem me encontrar. Seu amor jamais se acabará. O Senhor não se cansa de me amar. Eu sempre aprendi que Deus é amor. E meditando na crucificação de Jesus, fiquei pensando em toda a dor e sofrimento que ele passou. Então me deparei com uma dúvida: por que Jesus precisou morrer na cruz? A resposta começa no pecado, quando a humanidade se afastou de Deus. Começando com Adão e Eva no livro do Gênesis, rompeu-se uma amizade. E assim, criou-se uma dívida que nós, sozinhos, não conseguiríamos pagar. No Antigo Testamento, o povo oferecia sacrifícios de animais como sinal de arrependimento e reparação. Mas esses sacrifícios eram repetidos continuamente, porque não tinham valor infinito. Quando Jesus aparece, João Batista aponta para ele e diz: "Eis o Cordeiro de Deus." Dessa forma, Jesus é o sacrifício definitivo. Ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Como homem, ele pode representar toda a humanidade. Como Deus, o que ele oferece tem valor infinito. Existe também um aspecto importante. Na Bíblia, as alianças eram seladas com sangue, representando o mais alto nível de lealdade. Quando Jesus entrega sua vida da forma mais humilhante e dolorosa que havia na época, ele inaugura uma nova e definitiva aliança entre Deus e a humanidade. A cruz é o momento em que essa nova relação é estabelecida. Como ele mesmo disse para os seus discípulos na última ceia, instituindo a Eucaristia: "Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança." Isso não significa que Deus exige sofrimento. Trata-se de um Deus que leva a sério a justiça e, ao mesmo tempo, leva a sério o amor. Jesus precisou morrer porque o pecado era real, a ruptura com Deus era real e era necessário um ato real e concreto de amor e obediência extremas
para restaurar a humanidade e entregar a própria vida, aquilo que temos de mais valioso, foi o maior ato de amor que Jesus poderia fazer por nós. A palavra de Deus em Isaías vai ensinar: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas feridas, suas chagas, nós fomos curados. Por sua vez, a carta de São Paulo aos Filipenses vai dizer: embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não fez do seu ser igual a Deus uma usurpação, mas humilhou-se e esvaziou-se de si mesmo, humilhando-se e fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso o Pai do céu exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, de tal maneira que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e acima da terra, e abaixo da terra, e toda língua proclame que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A cruz não foi um castigo do Pai para o Filho. A cruz foi justamente um remédio para que a nossa miséria fosse curada. O pecado criou um abismo entre nós e o céu. E como nós jamais conseguiríamos saltar esse abismo para chegar até Deus, Deus se esvaziou de si mesmo para chegar até nós. A cruz, então, é essa ponte, né? Que, se vocês perceberem, a cruz ela tem duas hastes, uma haste vertical, uma haste horizontal. Ela nos liga a Deus, nos liga aos nossos irmãos. A cruz, ela nos liga de novo ao Senhor, né? Bendita seja a cruz. Tem uma música de um bom cantor da Diocese de Osasco chamado Juninho Cassimiro. A música chama Santa Cruz e ele fala: bendita seja a cruz, o amor por ela se revelou. Nós somos a igreja da cruz e por isso exaltamos o Senhor. Não existe mais barreira entre nós. Através dela, através da cruz, o véu do templo se rasga, dizendo que não existe mais nenhuma barreira entre Deus e o ser humano. Santo Tomás de Aquino ensinava que Jesus poderia ter nos salvado com uma única gota de suor, com uma única oração, porque Ele é Deus. Mas Ele escolheu a cruz. Por quê? Para que você e eu nunca duvidássemos do quanto nós valemos para Ele. Quando você ama muito alguém, você não diz apenas eu te amo, mas você prova esse amor com atitudes concretas. Você faz alguma coisa, você se sacrifica, você se doa. E o próprio Senhor disse: ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Padre José Weber, um grande compositor da música sacra no Brasil, eternizou, em verso e melodia, uma canção que embala muito as nossas Semanas Santas e que todo bom católico brasileiro conhece. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Jesus sofreu tudo o que um ser humano pode sofrer: traição, abandono, a dor física, a humilhação. Tudo isso para quê? Para que quando você e eu estivéssemos sofrendo, pudéssemos justamente ter a certeza de que nós não sofremos sozinhos. Todas as nossas dores, nossas cruzes, nossas humilhações já tinham sido crucificados com Ele. Durante esse tempo de Quaresma, nós rezamos a piedosa oração da Via Sacra. E das estações da Via Sacra, que são 14, não 15, 14, das estações da Via Sacra, 3 me são muito tocantes: as 3 quedas de Jesus sob o peso da cruz. O peso da cruz representa o peso dos pecados. 3 vezes Jesus cai, 3 vezes se levanta, justamente para nos ensinar que o nosso pecado não tem sobre nós uma força maior do que a misericórdia de Deus. Jesus se levanta para ensinar-nos que o nosso lugar não é caídos, mas se nós seguramos nos braços da sua cruz, nós sempre podemos nos levantar. Toda a cruz, o Calvário, é uma grande declaração de amor. Entenda, O Evangelho de João fala: tanto Deus amou o mundo que lhe deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A cruz para nós, ela não é sinal de dor, morte, derrota ou sofrimento, mas ela é sinal do amor de Deus. Quando você olha os braços do Senhor Jesus abertos na cruz do Calvário, você compreende que o maior eu te amo que você vai poder escutar foi dito no silêncio daquela sexta-feira santa, às 3 horas da tarde. Quando você olhar para Jesus crucificado, lembre-se o quanto você vale. Você vale o sangue de um Deus maravilhoso que, para te amar e comprar o céu para você e romper o abismo que o pecado havia gerado, Ele derramou até a última gota do sangue dele para te mostrar o quanto te ama e o quanto você vale. Por isso nós católicos olhamos para a cruz não como um sinal de derrota,
Aliás, é uma coisa totalmente estapafúrdia se você for olhar, né? Enquanto muitas vezes pessoas de outras denominações religiosas nos vêm beijando, adorando a cruz na Sexta-feira Santa, a Igreja Católica, a plenos pulmões, ela canta: vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Brilhando sobre o mundo que vive sem tua luz, tu és um sol fecundo de amor e de paz, ó cruz. Que nós também olhemos para a cruz como um instrumento de amor, como um instrumento de salvação, e olhemos para ela sabendo que ela é um instrumento também de vitória, porque, como vai dizer a teologia da Igreja, Cristo mata a morte morrendo. Através do seu sacrifício na cruz, uma nova e eterna aliança é selada entre Deus e os homens, de tal modo que pelo sangue dele, não pelo sangue dos animais, o céu se abre para nós e a nossa dívida foi paga, totalmente paga. Foi ele quem pagou do outro a culpa quando por nós a morte se entregou, marcando nossas portas, nossas almas, com seu divino sangue nos salvou. Assim canta o precônio pascal, o Exultet, na missa da vigília pascal. Então olhamos para a cruz hoje e mantenha sempre perto de você uma cruz. São José Maria Escrivá dizia: mantenha sempre perto de ti um crucifixo. Durante o dia troque olhares com ele, para que durante o seu dia você se recorde que ele é teu Deus, teu amor, teu melhor amigo, e que o sangue dele abriu para você as portas do paraíso, e que diante de um Deus que derrama até a última gota do sangue dele para te comprar a salvação e te comprar o paraíso, nada nesse mundo é capaz de superar esse amor ou capaz de tirar do nosso coração a força desse amor, gerando medo e angústia no lugar. Mantenha sempre perto de você Jesus crucificado, tá bom? Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Amém. Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento, e se em meio à tribulação eu me esquecer de ti. E a dona Jerônima Faustina da Silva, de 92 anos, é nossa espectadora fiel. Assiste o Conta Comigo olha que bonitinha, olha que linda, ela tá aí. Assiste o Conta Comigo todas as madrugadas. E eu quero mandar para a senhora, dona Jerônima, um grande abraço, a minha bênção, e dizer para a senhora que é uma alegria para mim ter a presença da senhora aí, espiritualmente unida a todos nós aqui no Conta Comigo. Todas as madrugadas, ela é fiel, com 92 anos, assiste o programa ao vivo, toda madrugada, a 1h da manhã, ela está de pé, assistindo e rezando conosco. Que o exemplo da senhora possa suscitar também muitas outras pessoas, né? Esse amor a Deus. Deus nos dê a graça de chegarmos longe, já longevos, tendo amor ao Senhor, amor à nossa igreja, amor à nossa fé. Um abraço, dona Jerônima, Deus te abençoe e te guarde. E você que, como a dona Jerônima está me acompanhando, mande também para mim o seu pedido, a sua intenção, a sua mensagem, mande para mim a sua fala, fale comigo, peça oração através dos nossos canais, o DDD 11 91301 1967, o WhatsApp, ou também o 0800 545 5900. Torne-se também um benfeitor. Eu lembro a você que o nosso programa, o Conta Comigo, é um instrumento de evangelização, de anúncio da palavra de Deus, de anúncio da nossa doutrina católica, um mensageiro de consolação e de paz todas as madrugadas, mas ele fica no ar graças à colaboração de tanta gente boa que, como benfeitores e benfeitoras, ajudam com que o programa continue sendo um grande instrumento aí nas mãos de Deus. E você é convidado a tornar-se um benfeitor do programa Conta Comigo. Tornando-se um benfeitor, você receberá na sua casa essa cartinha mensal, que vai sempre com uma linda oração devocional de cada mês e uma mensagem carinhosa de Dom Fernando Figueiredo e do nosso querido Dalcides. Junto a essa carta vai também o boleto do benfeitor, com a taxa ali de R$11 e alguns centavos, que é a taxa para você se tornar um benfeitor fiel.
Mas também, você também pode colaborar espontaneamente com o QR Code que está aí. Se você puder tornar-se um benfeitor de maneira fiel, faça isso, receba na sua casa mensalmente a nossa carta e vá colaborando aí com o nosso programa. Para quem quiser colaborar com o QR Code, basta abrir a câmera do celular no aplicativo do banco. Vai aparecer a sigla do Embraco, Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã. Você digita o valor espontâneo da sua doação e aí você já consegue colaborar de forma bem rápida, prática e segura. Se você ainda não é benfeitor, entre em contato com a gente e faça o seu cadastro no 0800 545 5900. Nossa equipe maravilhosa e carinhosa está prontinha para te ajudar. Por falar nisso, quero agora então rezar por todas as pessoas que têm acompanhado, por todas as pessoas que têm mandado também as suas orações, suas intenções, por você que está nos acompanhando pelo YouTube, pela televisão, que vai acompanhar ao longo do dia, enfim, cada prece, cada pessoa, cada alma e cada pedido, trago agora para os pés de Nossa Senhora de Guadalupe. Quero agora então rezar pela Maria de Fátima Silva Barros, de Campina Grande, Paraíba, e pela Thaís Aparecida Franco, de Tambaú, aqui em São Paulo, terra do Padre Donizete. Pedem pela saúde. E são 3 intenções também pelas famílias. A Maria da Cruz, de Santa Catarina, o Aledir Sodré da Silva, de Maricá, Rio de Janeiro, e a Zenaide Medeiros de Oliveira, de São José do Cerrito, Santa Catarina. Essas pessoas, esses nomes e também todos vocês, queremos agora colocar debaixo de quem? Dos olhos da Virgem de Guadalupe. Lembrem-se do programa que eu fiz dia 12 de dezembro, né? Falando que nos olhos da Nossa Senhora de Guadalupe, dessa imagem milagrosa, estão gravadas todas as pessoas que viram a cena da aparição. São Juan Diego, Dom Frei Juan de Zumárraga, que era o primeiro bispo da Cidade do México, as pessoas que presenciaram a cena da tilma sendo revelada, as rosas caindo e Nossa Senhora gravada, estão dentro dos olhos dela, porque com essa mensagem Nossa Senhora quis nos transmitir o quê? Nada passa despercebido dos olhos da mãe. Por isso, colocamos tudo isso agora debaixo dos olhos da Virgem de Guadalupe, porque se está debaixo dos olhos da mãe, nada pode nos entristecer, né? Como reza a jaculatória, nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce mãe de Guadalupe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor esteja convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nada me entristeça, nada me preocupe, se estou no teu olhar, doce Mãe de Guadalupe. Amém. Doce Mãe de Guadalupe, ave, ave mensageira, vinda do céu, tu ensinas o caminho e a verdade que liberta. Ao teu coração trazemos nossa angústia, nossa... Rezemos juntos a nossa oração, a oração Contigo Vou, Virgem Pura. Se você ainda não tem, manda o seu WhatsApp aqui para a Rede Vida e a nossa equipe vai enviar para você. Rezemos juntos. Contigo vou, Virgem pura, e em teu poder vou confiado, pois sendo por ti amparado, minha alma estará segura. Doce Mãe, não me deixes, teu olhar de mim não apartes, venha comigo a todas as partes e sozinho nunca me deixes. E já que me proteges tanto como verdadeira mãe, faz com que me abençoe o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus. Te espero a 1h da manhã, logo após o Conta Comigo com o Dalcides. Que você e a sua família tenham um dia abençoadíssimo na presença do Senhor. Que a graça e a consolação do Espírito Santo estejam com você. E seja qual for a sua paralisia, sua prostração, Jesus te levante pela força da sua palavra, pela força do seu evangelho. Um grande abraço e com você eu deixo a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Um excelente e abençoado dia. Até amanhã, com a graça de Deus. Tchau, tchau.